E o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, pediu ao Tribunal de Contas da União para suspender uma decisão que visa coibir descontos feitos por associações nos benefícios de aposentados e pensionistas. O movimento ocorre mesmo depois de a Polícia Federal revelar um esquema de descontos indevidos que já teria somado cerca de 6 bilhões de reais desde 2019. A decisão do TCU estabelece recomendações e prevê o bloqueio automático de novos descontos para barrar fraudes. No entanto, o INSS recorreu em junho de 2024, buscando impedir esse bloqueio. Auditorias da Controladoria Geral da União revelaram que a maioria dos beneficiários descontados não reconhecia a associação, com 98% afirmando nunca terem autorizado as cobranças. O julgamento do recurso no TCU foi retirado da pauta e ainda não há data prevista para ocorrer. No fim de semana, o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, admitiu em entrevista ao Globo que houve lentidão na implementação de medidas para combater as fraudes, mas negou ter sido omisso no episódio. Aspas para o Carlos Lupe. No governo, tudo é demorado. Eu sabia o que estava acontecendo das denúncias. Eu sabia que estava havendo um aumento muito grande dos descontos, que precisava fazer uma instrução normativa para acabar com isso e comecei a me irritar pela demora. Só que o tempo no governo não é o tempo de uma empresa privada. Fecha aspas. Carlos Lupe também afirmou que a maioria dos envolvidos nas fraudes pertence a associações e não ao INSS. Aspas, mais uma vez. Dos nomes que tive conhecimento da investigação da PF, deve ter uns 190 das associações e uns 10 ou 15 do INSS. Essa é a proporção. Vai ter gente safada dentro das instituições, claro, mas a gente não pode misturar. Também tem gente séria que quer servir, que está sendo injustiçada. Fecha aspas. Segundo a TV Globo, o ministro Carlos Lupe foi alertado pela primeira vez sobre possíveis fraudes no INSS em junho de 2023. Além disso, no início de 2024, auditores do Tribunal de Contas da União determinaram que o INSS tomasse providências para acessar o esquema e adotasse medidas para impedir a lesão aos beneficiários. E aí, Marina, essa ordem foi negada pelo então chefe do INSS, o Alessandro Stefanuto, que pediu demissão no meio desse escândalo bilionário. Vamos falar de lentidão e rapidez. Então, vamos lá. Quando começaram a surgir algumas denúncias de que poderia haver fraudes, ainda em 2019, o presidente Jair Bolsonaro, recém-empossado, editou uma medida provisória dificultando que houvesse qualquer tipo de fraude. Exigia ali a comprovação de que sim, os aposentados e pensionistas autorizaram esses descontos. Assim que ele recebeu o seu mandato, foi editada uma medida provisória. E aí, pasmem, em 2022, o Congresso derrubou essa medida do presidente Bolsonaro. Por quê? Porque os sindicalistas e petistas bateram na tecla e conseguiram se juntar ali com o Centrão e ter maioria para derrubar essa medida tão importante. O que acontece? É muito fácil, é só a gente ver os dados, a gente já mostrou aqui diversas vezes. O que aconteceu? A partir ali, depois dessa decisão do Congresso, começaram a aumentar e explodiram na gestão do PT em 23 e 24. Foi quando se teve mais de 60% de todos esses desvios que simplesmente explodiram. Então, Lupe, não vem falar com essa que o tempo é diferente, não. Porque o tempo tem muito a ver, sim, com a intenção. E não houve intenção. Agora, vamos lá. Em junho de 23, teve ali uma conselheira que alertou para o crescimento absurdo. Gente, em junho de 23. Por quê? Porque depois da medida, derrubarem a medida do Bolsonaro, em 22, começou a crescer. E ela ficou assustada com o crescimento disso ali. Ela pediu a lista dessas entidades, ela pediu a lista dos aposentados. Simplesmente ele disse que a pauta estava cheia.
e que seria tratada numa próxima reunião. Sabe quando foi tratado o assunto? Em abril de 24. Em abril de 24, quando já tinha o relatório do TCU. O TCU, no seu relatório, pediu para que fosse suspenso, ignorado. Veio a CGU também em 24, ignorado. Que tempo é esse? Que tempo é esse? A gente tem que convir aqui que esse tempo ajudou muito todas essas entidades que surrupiaram esse dinheiro dos velhinhos. Essa que é a realidade. E agora, acabaram de sair, né, reportagens também, mostrando que simplesmente várias dessas entidades eram entidades de fachada, gente. Não tinha nem funcionário. O dinheiro era desviado diretamente para a conta de algumas pessoas nessa entidade. Vai se chegar a nomes, porque o dinheiro saía direto da conta do velhinho para essas pessoas. Olha o absurdo que a gente está falando aqui. Então, assim, é um crime que aconteceu, Paula, e eu acho que esse ponto dele da urgência ou não, isso depende muito da intenção de quem está no poder. E é fato ver qual foi a postura no governo anterior, assim que empossado, e a demora, ao que tudo indica, com várias evidências de que proposital, em se adiar isso até hoje. Agora, eu só termino aqui com uma pergunta. Como é que o Lupe continua ministro? Como Lupe continua ministro?